gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um episódio do podcast Filhas de Rá, falando em dança do ventre. Essa segunda temporada marcada com o artístico. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a expressão facial em relação ao artístico na dança do ventre. Então, gente, o artístico envolve muitas coisas, como a gente já tinha comentado antes, né, nos outros episódios anteriores, que envolve palco, figurino, maquiagem, e vai, som. E a expressão facial, ela também não fica de fora, né? Uma bailarina que tem uma expressão facial que consegue expressar tanto corporalmente quanto facialmente o momento de felicidade, de angústia, de tristeza, ela consegue envolver muito mais as pessoas que estão assistindo, consegue transpor muito mais a sua dança, a beleza que ela quer apresentar para as pessoas, né? E a gente tem até, assim, exemplos fora da dança do ventre. Vocês já viram o famoso Charlie Chaplin? O famoso Mr. Bean de comédia? Gente, eles usam só a expressão facial e corporal, não tem uma palavra. E a gente consegue dar risada, a gente consegue entender tudo que eles querem passar para o público, né? E nada mais é do que isso também. Quando a gente dança, se a gente tem uma boa expressão facial e sabe transmitir aquilo que a gente quer com a dança, fica muito mais envolvente, né? Vocês não concordam com isso? Concordamos. Lembrando que eu sou Bahira Zá, diretamente de Porto Alegre. Eu não queria cortar ela, mas ela estava tão feliz na introdução. Eu me apresento depois, né? Então, também concordam, né? Bahira Zá, Bahira Zá, Rebelinha Zá. Hoje, diretamente de Abu Dhabi, né? Hoje estou num cenário um pouco diferente. Hoje estou chique, diretamente de Abu Dhabi, conversando com vocês. Uma temporada muito especial. Várias emoções. Mas então, voltando a essa questão do artístico na expressão facial, eu acho que aí é que mora a maior parte dessa questão que a gente está trazendo para o artístico, né? Que é a expressão facial. E como é difícil, né? É uma questão bastante difícil. Assim, eu acho que quando a gente começa e quando a gente inicia uma aluna, né, nessa arte, assim, nos palcos, não adianta. Tem que colocar ela pro palco. Aí vai aquela coisa assim, ai meu Deus, será que eu tô preparada? Será que eu não tô preparada? Enquanto tu não subir num palco, pode dizer o que tu quiser, né? Diz assim, sorria. E aí vem aquele sorriso com gás. Até que tu consiga experienciar isso, de subir no palco, né? De passar aquele primeiro impacto, né? De interagir com as pessoas, conseguir descobrir aquilo. Então, acho que é sempre interessante, assim, as alunas estão iniciando, eu acho que elas não estão bem preparadas, mas tem que experimentar, né? O palco é uma coisa que tem que experienciar, e enquanto tu não subir no palco, tu não vai conseguir relaxar tuas expressões. Claro, sempre tem algumas, né, que já parece que já nasceram em cima do palco, já chegam. E tem algumas que, muito depois, ainda tem essa questão de dificuldade de fazer essa conversa, né? Eu acho que essa questão é uma conversa com o público, né? Das feições e da expressão facial. Concordo com ela. Sim. Pegando esse gancho que a Bahira começou aí, eu digo até mais, porque o que acontece? O que é expressão facial? É quando a gente consegue colocar para fora, quando a gente consegue expressar aquele artístico que está lá dentro. Né? Quando a gente consegue exteriorizar a bailarina interior. Muitas vezes, no início, a bailarina tá tão nervosa que ela não consegue nem aproveitar a bailarina interior dela. Ela não consegue nem aproveitar a dança dela. Imagina se vai conseguir fazer alguma expressão, se vai conseguir sorrir, ficar maravilhosa, plena, né? Concordo com o que a Bahira falou, que tem meninas que nasceram prontas, né? Que elas vêm e já, sempre fizeram aquilo ali. Mas, na maioria das vezes, exige muito treino. E mesmo para essas que já vêm prontas, vamos assim dizer,
Se treinar, vai ficar mais natural ainda. Que essa questão do artístico é tu colocar para fora aquilo que tu estás sentindo, né? De uma maneira que a pessoa entenda ao te olhar aquilo que tu tá sentindo. Porque às vezes também tu pode achar que tá arrasando, botando para fora tudo que tá sentindo. E aí, tu vai olhar o vídeo depois tu tá assim. Aí tu olha o vídeo e diz, mas eu tava tão expressiva. O que aconteceu com aquele artístico todo, com aquele meu rosto todo, né? Então, uma coisa que a gente sempre brinca na escola, comecem com um sorriso. Seja ele paisagem, seja ele muitas vezes forçado, mas aos poucos, quando consegue manter esse sorriso, vai conseguindo soltar essa expressão facial junto com o corpo, até começar a dançar com os olhos. Acho que as gurias vão concordar comigo, né? Que quando a gente consegue dançar com os olhos, tu nem precisa mais de sorriso, tanto faz o sorriso. O sorriso, ele vai ser só mais um acessório no teu artístico. Mas dançar com os olhos, dançar a cada levantada de sobrancelha, a cada sorriso vírgula, né? Aquela bochechinha que sobe do lado, quando tu vai sentindo, quando a música vai crescendo, que daí tu vai, sabe? Aquelas coisas de... Tem uma aluna, eu não vou citar nomes porque não é ético, mas as pessoas se reconhecem, ela já se identifica antes de eu começar a falar, né? Vivia falando as minhas caras de dor dançando. Porque eu faço cara de dor mesmo dançando, né, gente? Eu sinto. Beleza. Um belo dia, essa borboleta foi voar e começou a fazer cara de dor. E me lembro direitinho do primeiro dia. Essa cara de dor aí. Né, ô dona Barreira Asa? Sentindo aquela... Não sei pra quem é isso aí, não. Não sei quem foi que falou isso das caras de dor e de repente faz umas caras de dor, assim. Reparem Barreira Asa dançando hoje em dia. Uma dele ali grifadinha, assim, é muito lindo quando a gente consegue expressar isso. E realmente, assim, quando as pessoas, as meninas, muitas vezes elas já têm um certo travamento interno, né? Então, conseguir liberar se permitir sentir a dança, sentir aquela música, sentir o teu corpo, é como tu vai florescer na expressão facial, né? Porque quanto mais liberta a gente é, mais confiante a gente é, fica mais fácil de colocar para fora o que a gente sente dentro da gente, né? Mas tem uma questão também, que esse negócio que a Emeline falou do treinamento, né? Porque não é todo dia que a gente está aberta para expressar alguma coisa. Tem dias que a gente não tá afim, sei lá, tô cansada, tô isso, tô aquilo. E aí, daí quando tu vai lá, não, hoje eu quero expressar que eu não tenho que pagar conta, que eu tenho que não sei o quê, né? Como é que a gente expressa isso? Aí o treinamento é importante, né? Aquele treinamento assim de, tá, fechei essa porta agora, deixa essa para lá e vamos para outra porta. Então é bem interessante essa questão treinável também, né? De o quanto tu consegue separar as coisas ou te liberar. E tem outros dias que estou pronta para subir. E eu me lembro que eu li uma vez uma coisa que eu achei assim muito legal e eu meio que sempre falo assim para as gurias que eu me lembro. Eu acho até que foi na Chile, na revista da Chile, uma vez que alguém falou assim que quando subia no palco tinha uma egípcia, uma coisa que dizia assim, ó, te diverte, tu tá aqui para te divertir, vai lá e divirta-se, né? E aí, então, acho que isso é uma questão muito legal, assim, né? Tipo assim, vai, sobe no palco e vai te divertir, né? Essa questão, assim. Não se prende. Tipo assim, né? Te liberta ali naquele momento, mas se não esteja tão bem, tipo mesmo, alguma outra coisa, subiu, esquece. Divirta-se. Isso de se divertir é a mesma história daquela coisa de que como tu vai amar alguém se tu não te ama. Então, quando tu tá dançando, tu tá divertindo as pessoas. Como tu vai divertir alguém se tu não está se divertindo, né? Contigo mesmo, na tua presença. O problema todo mundo tem. Às vezes a gente tem mais, às vezes a gente tem menos. E é uma coisa que às vezes as pessoas misturam muito. De expressar aquilo que tu tá sentindo, mas a pessoa às vezes está muito triste, ou também a pessoa é
é triste, né? É uma pessoa mais melancólica e acaba transpassando aquilo e acaba sendo pesado de assistir aquilo, né? Tu passar aquilo que tu sente, tu não precisa ser tão literal nisso, né? Aquilo que tu sente em relação à música. Ai, mas eu danço pra mim, pra liberar os meus males, nananana. Ok, essa é uma das serventias da dança, mas daí é um momento que tu vai dançar pra ti, não pra alguém. Porque nós temos 2 tipos de dança, né? A dança pra gente e a dança pro público. Quando tu estás dançando para alguém, tu está dançando para alguém. Então, né? Então tu não quer... Eu, pelo menos, penso assim, quando eu tô triste, seja o que for, eu não gosto de ficar passando que eu estou triste. Embora, às vezes, tu não consiga não transpassar. Quem te conhece bem diz, não tá muito bem hoje, né? Tipo, a tua dança não tava tão, assim, leve como normalmente é. Mas isso é diferente de tu passar uma dança com melancolia. A não ser que tu esteja dançando algo, né? Tipo... Anta Omni, né? Aquela coisa, um couto mais sofrido. Aí daí é artístico, né, gente? Cada expressão, cada momento da música, né? Se eu quero ser melancólica, eu não vou ser melancólica em uma música alegre. Chave, Tem que saber se adequar, né? Se eu quero transmitir uma dança muito triste, muito sentimental, eu vou dançar algo coerente com aquilo, né? Se eu vou dançar um meléia, vou dançar algo bem festivo, mais despojado, e assim vice-versa. Aí a gente cai naquela velha história do estudar, né? Estudar, né? Aí estudar o que tu tá dançando, né? A gente volta para uma questão que a gente já falou, que se a gente não sabe o que a música está dizendo, né, como é que a gente vai tentar colocar uma impressão e uma expressão aí? Exato. Às vezes a letra da música lá não sei quem está lá. Exatamente. Uma coisa fala dos milhões, né? Melão, e tu tá lá sofrendo o meu melão. Então, né? O estudo, aquele velho, então o estudo até. Exatamente. Influencia muito. E o que facilita muito nessa questão do artístico, enfim, pegando isso que a Barreira falou, a gente já comentou aqui sobre ritmo, né? Sobre artístico, sobre música ao vivo, sobre música gravada, mas o entender a letra, né? Ninguém tá falando aqui para serem fluentes em árabe, mas ter uma noção da base do árabe para conseguir, tipo, ter uma noção da música, do que tá acontecendo, do que tá passando, né? Aquele dever de uma profissional, de fazer uma interpretação. Facilita, né? Quando a gente tá lá escutando, sei lá, o pagode lá, né? A gente brinca, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Quando tu sabe o que está sendo falado, o artístico fica muito mais fácil, fica muito mais fluido. Tu não fica tipo assim, será que eu tô fazendo certo? Porque nem sempre o feeling dá certo, assim, nessa questão de, a não ser que tu dance sua música instrumental, né? Aí nós não temos problema nenhum. Mas uma coisa também que tem acontecido muito agora, assim, nessa época toda, que tem uma época que tem bastante contestação e coisas assim, né? Tem se falado de que tu vai dançar, a tua dança tem que passar alguma coisa, tem que dar uma cutucadinha, né? Tem que dar uma alfinetada, alguma coisa, fazer pensar, né? Não pode sair de um teatro, de um local, de uma coisa assim, que nem, por exemplo, o nosso último espetáculo, Deuses, aquele, em alguns momentos, algumas pessoas saíram com uma de pensamento, assim, né? Olha, isso não foi uma dança do ventre normal, no espetáculo que a gente sempre vê. Ele trouxe alguma questão um pouco mais social, né? Questões femininas e coisas assim. Não, e esse artístico todo, ele também tem que trazer, às vezes, claro, tem o divertimento, claro, o divertimento é fácil, a gente vai e a gente quer se divertir, mas quando a gente consegue colocar esse tipo de contexto no artístico e transmitir, mexer um pouquinho, sair aquilo assim, tirar da zona de conforto, deixar até a pessoa pensar um pouquinho, né?
não ficar sempre na mesma. Acho que isso também é bem interessante. Tentar Isso, trabalhar. exatamente, isso tem a ver totalmente com o artístico, né? Porque quanto mais interpretada for aquele momento, né, corporeamente, na questão de figurino, como a bailarina chegou, como ela se porta durante, como quando ela sai, o rosto dela como fica. Então, tudo isso daí compõe aquele cenário que a pessoa pode ser maravilhada, né? E a gente falou no outro episódio sobre a questão da deusa interior, de expor o teu eu, aquela mulher especial que tu é. Então, tudo isso compõe o artístico, compõe esse cenário de... Ou, sabe? A pessoa tem que se sentir tocada. Então, por isso que nós somos artistas. E embora algumas pessoas tenham a resistência de entender isso, quando a gente proporciona entretenimento, tu é artista. Então, quando tu é artista, tu sobe de nível de dançar na porta, no espelho do teu quarto, né? Então, tu precisa ter um nível diferente de entendimento, de esclarecimento, de como vai lidar com essa arte sendo colocada às pessoas. Isso tudo acho que é mais fácil quando tu cria uma historinha também na tua dança, né? Às vezes tu pensa assim, essa música eu gostei, mas o que essa música me passou? O que eu quero passar para essa música, né? Daí, eu acho que aqui tem uma história assim de guerra, de sei lá o quê, né? De possessão, de sei lá, alguma coisa assim, e tu viajar naquela história, né? Tentar transmitir essa história que tu criou. Fica mais fácil de tu colocar esse artístico para fora e tu tem uma direção, um direcionamento da história, do que tu quer passar. Né? Acho que isso é uma boa... Ter essa mentalização facilita muito na hora da gente criar uma performance para que ela não se perca, né? Porque daí muitas vezes tu acha que, não, na hora vai rolar. E aí quando terminou, acabou ali o show, a apresentação, o espetáculo, e o que tu conseguiu transmitir com aquilo? Não sei, talvez acho isso, talvez A, talvez B. E a resposta vem, às vezes, bem do público, assim, né? Sim. Já vem direto, assim, às vezes pessoas que tu nem conhece. Olha, amei aquilo. Daí tu sai, então tá, então agora... Exatamente. Treinar muito, assim, em casa e estudar é essencial, né? Te olha no espelho, sabe fazer uma expressão de terror, uma expressão de raiva, uma expressão de tristeza? Consegue fazer isso assim na hora? Será que sai? Muitas vezes aí fica aquele sorriso colgate travado e não sai. Mas ainda, aí é uma questão de opinião, né? Eu ainda prefiro o sorriso paisagem, a cara travada, do que a cara de pavor, naquela tentativa de fazer o artístico, né? Eu acho que enquanto a bailarina ainda ela não treinou bastante na frente do espelho e não se olhando, né? E o primeiro passo é tu olhar nos teus olhos no espelho e tentar enxergar o que tu tá pensando. Esse é um treinamento, né? Então, a partir disso, tu ir te olhando no espelho, amenizando o teu rosto e depois disso se gravando. Porque se olhando no espelho é uma coisa, mas agora se vendo num vídeo, né? Treinando esse artístico. Mas, assim, de largada, o que eu faço? Sorria, né? Pelo menos estamos ali naquele início de soltura, já conseguindo mostrar os dentes. Porque é muito comum a gente ver alguém no início. Eu sei de gente que depois de anos ainda dança assim. Sério, por favor, o que tá acontecendo? Tipo assim, parece que levou um susto, né? Então isso não é confortável para quem assiste. Porque às vezes a tua técnica é maravilhosa, mas tem aquela questão que falta alguma coisa, né? E várias vezes a gente vê assim, ele é tão lindo dançando, pena que... Né? E é a questão do rosto. Nós temos mesmo um exemplo na companhia, a Serrer, durante muitos anos... Opa, falou o nome. Não, a Serrer, ué. A Serrer, não tem problema.
É a nossa cria? Ué, a Serra, vou ligar pra ela agora. Ô, Serra. Então, por muitos anos, a Serra em competições, linda, maravilhosa, e às vezes até ganhando o primeiro lugar, de tão maravilhosa que era tecnicamente em cena, mas sempre vinha, o rosto dá pra soltar mais, sempre vinha uma observaçãozinha. Então, pensa, tão maravilhosa tecnicamente falando, né? E sempre mesmo com notas altas, tipo assim, 9,8, 9,9, sempre vinha uma observaçãozinha. Soltar mais o rosto, e ela vinha assim, o que eu tenho que soltar mais nesse rosto? Aí eu, calma, é um processo. É um processo. O que eles querem que eu solte mais esse rosto? Eu, calma, tá vindo, tá soltando, daqui a pouco solta totalmente. Hoje em dia, faz cara de dor, tá tudo certo. Quer dizer, espelho não digo. Essa percepção de se gravar e se olhar na gravação, como é diferente, como a gente consegue analisar melhor, né? E é um desafio, porque muitas vezes a gente não gosta do que a gente vê. Mas é verdade. É verdade. Então, era isso, gente, por hoje, por enquanto, por hora, deste episódio. Encerramos aqui sobre o artístico e a expressão facial. Como a expressão facial, ela dá um toque, como é que eu posso dizer? Ela traz uma eficiência, assim, no conjunto total, né? Da expressão que a gente quer passar no artístico. E estudar, trabalhar, ter experiências, treinar bastante, isso tudo agrega. Com toda certeza. E aquele recadinho final, né, no encerramento de episódio é o quê? Estude. Para o artístico do rosto também, estude. Se estude. Trabalhe o autoconhecimento. Nada melhor do que o autoconhecimento. Porque se você não está se agradando, como vai agradar alguém? Se você não está fazendo uma dança feliz para você, como você vai fazer uma dança feliz para alguém? Então, pratique o autoconhecimento, pratique o autoamor, não corra atrás das borboletas, porque elas vêm até o teu jardim. Ai, que lindo, o fechamento do jardim. Esperamos vocês para o próximo episódio. Até semana que vem. E um beijão. Beijocas.